Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br. No ar, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Magia Cigana. E hoje de casa nova, cara nova, tudo novo. E claro que eu tinha que fazer aí um programa à altura. E eu adorei quando veio ali a intuição para nós falarmos sobre isso. Por que precisa se desenvolver a mediunidade? Eu ia fazer hoje com a minha dirigente espiritual, ela pede desculpas por não poder estar conosco, mas a partir do programa do dia 3 ela já vai estar aí comigo, até abordando novos temas, falando sobre mediunidade, para que venha a esclarecer, deixar tudo isso bastante claro e objetivo. Eu sei da dificuldade que todos encontram, todos têm, principalmente quando nós estamos de frente dentro de uma casa espírita e a entidade vira para nós e fala: filha, é preciso desenvolver a sua mediunidade, e aí nós não entendemos exatamente, não compreendemos, distorcemos, enfim, fazemos uma grande, muitas vezes, confusão e desnecessária. Então o tema de hoje vem bem a calhar, até porque veio junto com essa abertura da Casa de Carmen, e claro que eu vou ter lá cursos. E por que fazer isso? Por que ter toda essa estrutura? Com cursos e atendimentos. Para poder, claro, explicar por que é preciso desenvolver a mediunidade. Mas antes, nós nos reverenciamos diante da força divina do Pai Maior, que traz a sua força, o seu amor, sua luz e o seu carinho, aos nossos guias orixás e protetores que nos dão essa oportunidade de crescimentos e aprendermos com os seus ensinamentos, aos nossos Exus e Pombagiras, que nos trazem o desejo de vencer e de viver e o vigor para continuar, mas fazem a nossa guarda, levantam as suas espadas e nos mostram um caminho a seguir, a essa grande egrégora do povo cigano, que traz a sua força, o seu amor, o seu carinho, a sua luz, leva à frente todo esse carinho, nos ensina mais uma vez que a roda não para e que nós temos que continuar. E que se tropeçarmos, não há problema. Simplesmente levante e continue no seu caminho. Não fique a chorar. Chorar, muitas vezes, é uma perca de tempo. Então, vamos seguir em frente. E vamos, claro, desenvolver esse tema, que é o ponto-chave de toda uma estrutura, de toda uma coordenação, e que quem não ouviu essa frase? Quem será que não ouviu essa frase? Não é? Filho, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Filha, procure uma casa, você precisa fazer o seu desenvolvimento mediúnico, e todo mundo fica, né? Nossa, meu Deus, o que eu faço? O que eu coloco? E como colocar toda a estrutura à frente? Então, é claro que é uma frase muito utilizada, né? Nas casas espíritas. Ela possui um significado extremamente amplo, sim. No entanto, o que é importante aí, tá? Todo mundo entender que quando as entidades vêm para a gente e falam assim: olha, filha, é preciso desenvolver a sua mediunidade, é preciso aí você ter aí esse caminho, buscar esse caminho, é porque as entidades estão aí mostrando: olha, filha, você precisa ir para um caminho de evolução, você precisa buscar ali as coisas para o seu caminho de evolução, porque a mediunidade é um caminho de evolução, mas não necessariamente, esse que fica aí as lacunas, não necessariamente precisa se falar: olha,
Você tem que seguir o desenvolvimento da sua mediunidade, ela precisa ser de incorporação, você tem que ter esse trabalho. É que muitas vezes nós ouvimos isso, e nas casas espíritas que se estão, é um dos trabalhos, o trabalho de incorporação, mas não é só um dos caminhos. Pode ter certeza disso. O importante é escolhermos um caminho, mas não necessariamente precisa ser ali este que tem que ter incorporação e que eu tenho que estar lá e que isso vira um fardo e que isso vira um compromisso dolorido e que vai me tirar dos meus caminhos e das coisas que eu tenho para fazer. Nada disso, né? Então, o que é bacana agora vocês entenderem é o quê? Por que que há este caminho e por que o Pai Maior ali, ele traz essa ferramenta. Então vamos pensar assim um pouquinho, tá? E eu gosto muito dessa frase quando o Gasparetto diz, né? Quando você foi reencarnar, você não pediu essa prova da mediunidade. Você não pediu o trabalho de mediunidade. Você implorou para Deus, você implorou para o Pai, porque você precisava voltar aqui para a escola da Terra, reencarnar, voltar aqui para a escola da Terra para aprender, evoluir, né, resgatar as coisas, né, que fez de errado, porque a necessidade, claro, é muito grande, precisa curar algumas coisas, consertar muitos erros. Então, quando nós estamos no plano espiritual, e é o que o plano espiritual nos explica e nos ensina, é isso, quando nós pedimos essa prova aí, pedimos vir, ó, nós vamos fazer, ter esse compromisso com a espiritualidade, de termos aí, desenvolver a nossa mediunidade para ajudar o nosso próximo, é para reparar erros. E nós não pedimos não, nós imploramos, pode ter certeza disso. Eu vou com Gasparetto nessa máxima, é uma grande verdade sim. Tá? O grande problema é que, quando chega aqui no plano físico, todos veem essa forma de ter esse compromisso com a espiritualidade, ir estudar para ser uma ferramenta melhor, ter esse compromisso, se dedicar um pouco desse tempo para pagar os seus erros, suas dívidas passadas, curar alguns estragos que foram feitos anteriormente, e claro que isso a espiritualidade coloca numa forma bem de escolha mesmo, ela não vai lá, ela não enfia seu dedo, ó, você está devendo, você tem que pagar, não, você ainda tem a escolha de, eu vou fazer mesmo isso, você ainda tem uma escolha. Quando nós estamos na casa espírita que as entidades vão e alertam e pedem para você, filho, vai desenvolver sua mediunidade, procura um caminho, ali, é porque o seu fardo está ficando cada vez mais pesado, o tempo de compromisso que você tinha pedido para a espiritualidade, olha, eu vou me dedicar 30 anos, você já está atrasado com isso, e com isso é claro que as coisas vão ficando cada vez mais estreitas. Mas mesmo assim, se você falar, eu não quero fazer isso, não tem o que te obrigue. Não tem. Pode sim acarretar alguns problemas, mas é pelo padrão vibratório que você venha a desenvolver. Por que que eu falo isso? Porque o caminho da espiritualidade, ela também vem com um caminho de aprendizado. Então, o caminho de aprendizado você aprende a pensar melhor, você cuida melhor da sua alimentação, você cuida melhor dos seus horários, você cuida melhor das suas coisas, passa a olhar as pessoas com olhos misericordiosos, você tem todo um caminho de aprendizado. Então, é claro que com isso você fica num padrão vibratório positivo. O não desenvolver dessa mediunidade ali, você não ter desses conhecimentos, é que faz com que você oscile no seu padrão vibratório. Não é demanda colocada, não é cobrança, não é nada disso. Ah, minhas entidades estão cobrando, por isso eu estou levando uma surra das minhas entidades. Ah, eu estou apanhando porque eu não fiz meu desenvolvimento mediúnico. Não é por isso não. Você que está já colocando todo, esse padrão vibratório aí completamente negativo, e é claro que você vira um imã atrator das coisas negativas e não das positivas. Então, por isso o caminho da espiritualidade, ela é um caminho que ela te traz conhecimentos, mas é para você ser uma melhor ferramenta da espiritualidade, porque você implorou por essa ferramenta para este caminho de evolução, e não
E se porque você fez o contrário, você está ali sendo punido? Não, você ainda tem a escolha. O grande problema é que é uma grande dívida que você só vai acumulando. Dívida a gente não acumula, dívida a gente paga depressa, é mais fácil. Muito mais fácil. Então, é por isso, e eu estou explicando dessa forma assim, extremamente simples, que é para vocês entenderem por que, olha, eu vou entrar numa casa e eu vou começar meu caminho de desenvolvimento mediúnico. O importante de estudar e de aprender, o primeiro ponto é esse. Tem só uma maneira de desenvolver? Não. Tem só um caminho de eu aplicar e levar ali esses meus conhecimentos que as minhas entidades estão trazendo para um caminho de evolução e eu continuar caminhando e continuar caminhando bem? Tem muitos caminhos, não tem só um. Vocês podem fazer isso de uma forma harmônica, harmonizando casa, família, trabalho, relacionamento e toda a sua vida no geral? Sim, você pode fazer isso. É um fardo que eu trouxe para a minha vida? É do seu ponto de vista, mas não é um fardo, muito pelo contrário. Zíbia coloca uma seguinte frase, que eu vou falar para vocês no decorrer, aqui do que eu estou explanando para vocês, que só vivemos a nossa mediunidade ali 100% quando vivemos ela 24 horas e vivemos também sobre a ótica desses espíritos, sobre a ótica da espiritualidade. Eu achei isso brilhante, tá? Faz parte aqui do explanar e é uma grande verdade. E nós não vivemos isso. Nós vivemos o caminho do aprendizado e muitas vezes esquecemos o que as nossas entidades nos passam como conhecimento e claro que cometemos erros, mas mesmo assim eles que são misericordiosos têm sim consciência de que nós estamos aqui reparando erros e mesmo assim nos amparam, pegam pela mão, nos levantam e vamos lá, filho, você tem de novo de aprender. Então, há muitos caminhos, há muitas formas de colocarmos em prática a nossa mediunidade. E é claro, mas o que todas elas têm em comum, já vou dizer para você, tem que ter um caminho de aprendizado. Para que você faça isso de uma melhor forma, é preciso estudar? Sim. É preciso ir buscar conhecimento? Sim. Aí sim, você continua, claro, indo por essa senda, indo por esse caminho de uma forma muito mais calma, harmoniosa e claro que você também vai ser uma ferramenta melhor. Não que nós não temos que escutar nossas entidades, muito pelo contrário, temos que escutar nossas entidades, escutarmos a nossa intuição, né? Irmos desenvolvendo os nossos dons mediúnicos, que não existe só um, existem vários, por isso que é tão importante o estudar, e um livro obrigatório para quem faz desenvolvimento mediúnico e quer entender um pouco sobre a mediunidade, é Nos Domínios da Mediunidade, escrito pelo Chico e pelo André Luiz, que eu recomendo para todas as pessoas, para que vocês juntos possam ir caminhando, otimizando e as coisas fluindo de forma harmônica na vida de vocês. Por quê? Porque o Pai proporciona para nós, o Pai, Deus, nosso Pai maior, Ele proporciona essa mediunidade como um instrumento para nos ajudar, tá? A fazer muitas e muitas coisas em menos tempo, e é uma grande verdade, tá? Então, sem essa faculdade, sem esse desenvolvimento, não seria possível. Então, a mediunidade, ela é um caminho para simplesmente otimizar o nosso caminho. Ajudar na nossa reencarnação. Então, a nossa experiência no plano físico, quando nós temos sim essa experiência com a mediunidade e seguimos sim esse caminho, junto com a mediunidade, nós conseguimos fazer a reforma íntima, nós conseguimos reparar os erros que cometemos. Então, no caso, é o que eu vejo, o que eu escuto, que colocam aí para mim, eu quero fazer o desenvolvimento mediúnico porque eu quero ajudar muitas pessoas. Você só vai ajudar muitas pessoas a partir do momento que você se ajudar primeiro, a partir do momento que você faça a sua reforma íntima e tente ali devagarzinho e colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. E olha, uma encarnação muitas vezes só não dá. Então, mas o importante é a gente vir para o nosso plano físico com 20 pedras na nossa mochila e voltarmos pelo menos com 19.
Isso é muito importante. E isso quem vai dar é, de fato, o estudo, o conhecimento e as mudanças que temos que fazer no nosso comportamento e na maneira como vemos as coisas. Então, assim, meus lindos, nós nascemos sim no plano físico, né? Nós chegamos sim a desenvolvermos, chegamos num plano físico com a nossa maturidade. E nem, muitas vezes, termos a nossa maturidade física é igual à nossa maturidade espiritual. Então, é muito importante, né? E uma outra coisa que eu ainda falo, nós temos a idade física, idade emocional e idade espiritual. São 3 idades que elas precisam estar principalmente de forma harmônicas, não que elas vão estar ali todas iguaizinhas, não, elas não vão estar, mas elas precisam estar pelo menos próximas, pelo menos ali harmônicas, né? Porque muitas vezes temos sim maturidade física. Uma pessoa, por exemplo, vamos dar uma idade de 40 anos, mas muitas vezes ela não tem maturidade emocional. Ela se comporta como uma pessoa de 15 anos de idade, tem umas sérias atitudes imaturas. E com isso, claro, como será então a idade dela espiritual? Só Deus sabe, né? Mas elas precisam, com esse exemplo que eu quero dar, estarem pelo menos ali, conciliadas, harmônicas, positivas, para que as coisas venham a fluir de forma muito melhor na vida de cada pessoa. Então, olha só, os centros espíritas que, com seus médiuns, né, através dos orientadores que estão lá, eles vêm ali, alertam, né, sobre a necessidade de trabalhar a mediunidade, a desenvolver a espiritualidade. A grande maioria atua assim de forma harmônica, forma ali amorosa, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Então, isso é muito importante porque eu estou somente alertando. Então eu estou explicando para vocês. A mediunidade ela é uma ferramenta que Deus nos dá de presente para que em um menor tempo nós consigamos trabalhar, aprender e, claro, reparar um pouco mais das nossas faltas cometidas numa reencarnação anterior. Então, ele, com esses olhos misericordiosos, ele nos dá essa ferramenta. É uma ferramenta para a evolução. E também para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima. Mas ela só é melhor trabalhada quando temos idade física, idade emocional e idade espiritual ali, um pouco alinhadas. Não vou dizer que, olha, tem que estar tudo igualzinho, porque não tem como. Mas elas têm que estar um pouco assim, alinhadas, para que continue sempre no processo e na jornada do equilíbrio e da evolução. Então, e mesmo assim, se escolhermos não vamos fazer isso, como eu disse, não tenho que vai dizer, olha, tem uma faca no pescoço de vocês obrigando a fazer. Não. E não é a falta de desenvolvimento que leva ao processo de involução, como eu já expliquei anteriormente. Não. É o seu padrão vibratório. É a falta de conhecimento de algumas coisas que você tem, que é o caminho da mediunidade que traz, que te mantém harmônico e você continua lá a prosperar na sua vida, viu? Então, não culpe, eu não fiz desenvolvimento, eu não tenho prosperidade financeira. Eu não fiz desenvolvimento mediúnico, eu não tenho saúde. Não é isso não. Isso é o seu padrão vibratório, a maneira como você pensa. Por quê? Porque se você tivesse ido para os estudos, feito o caminho e tivesse ali aprendendo, você tinha feito reforma íntima. É como eu disse. Feito ali, pelo menos mudado um pouco a sua visão e ótica de ver as coisas. Com isso, é claro que, como eu disse, você mantém um padrão vibratório positivo. É isso que faz a diferença. Ok? Então, é o que eu vou colocando ali para vocês. Então, meus queridos, né? É sempre uma sugestão. Nós sempre orientamos, mostramos isso aí para desenvolver a mediunidade. E muito recebem isso como uma forma ruim, incômoda, realmente um fardo. E eu falo para vocês, e não é, né? Então, olha só. E muitas pessoas perguntam o que podem fazer. Aí já vem um outro grupo de pessoas. Como fazer para desenvolver a mediunidade? Frequentar cursos e reuniões em centros de estudos ajudam? Sim, ajudam. São suficientes para dar ali a proteção espiritual? Não. O que vai te dar todo esse trabalho é a conexão com os espíritos superiores, que acontece, tá?
ali no seu dia a dia. E essa é a frase da Zíbia que eu coloquei para vocês, tá? E só quem consegue ali tudo isso 100%, enxergar esse ângulo, são aqueles que vivem 24 horas, vêm dessa ótica 24 horas. E nós não vivemos. Eu falo para vocês que eu não vivo não. E é só realmente para aqueles que têm um processo, estão num outro processo evolutivo e que estão lá. Nós estamos ainda engatinhando, pode ter certeza disso. Então, né, e manter 100% esse equilíbrio. Dá para fazer isso? Né? Ainda estamos engatinhando para isso. Então, como que eu faço para desenvolver a mediunidade? É sim estudando, é sim se dedicando, é a cada dia descobrindo um pouquinho mais dessa espiritualidade, o que ela traz de conhecimento, o que ela traz de ensinamento, fazendo a sua mudança de comportamento e, claro, não vendo isso, não é de uma forma só ali como peso. Ela não é pesada não, pode ter certeza disso. Eu falo para vocês de coração aberto, não é pesado. Bom, e essa mediunidade que a gente vai desenvolver, né? Ela só se manifesta de uma forma? Esse é um dos problemas. As pessoas veem isso de uma forma só. Eu coloco isso para vocês que, como ouvimos isso muitas vezes nas casas umbandistas ou nas casas kardecistas, até pela forma como muitas vezes é colocada, é que é vista como um fardo. Mas não é um fardo. Tem só uma maneira? Não, não tem só uma maneira de desenvolver a mediunidade. Nós podemos desenvolver através da oração, nós podemos fazer isso através das curas das mãos, claro, através da comunicação com os espíritos, seja ela escrita, clarevidência, clareaudiência, enfim, há muitas maneiras de irem se trabalhando isso? Sim, há muitas maneiras. O importante é escolher um caminho no qual você se sinta harmônico. Não veja isso como um fardo, estude sobre ele e vá ali, caminhando devagarzinho. Então, o grande problema, o que muitas vezes ocorre é que a doutrina espírita, ela sendo fundamentada nos ensinamentos do Evangelho, vai produzindo uma base extremamente idônea, séria e, claro, de moral elevada. E mesmo assim não agrada a todo mundo. Não tem problema, nem Jesus agradou a todo mundo. Então, o importante, como eu disse, é escolher um caminho, né, que você aceite a sua mediunidade, né, procure ali um formato, procure um caminho que você venha a estudar e, claro, né, mantenha a sintonia, siga ali respeitando todo o caminho, todas as regras e as coisas vão ali caminhando de forma harmônica, né? Então, você não é obrigado a transitar de uma única forma. Não, não é. Isso que eu coloco aí para vocês com muita, muita, muita alegria. Porque assim eu sei que tem muitas pessoas, nossa, que bom, eu não preciso fazer isso de uma única forma. Não, não precisa. Pode ter certeza disso. Você pode escolher um caminho que não necessariamente precisa, não é? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Quando eu passo os estudos das cartas ciganas, né, para mim é um caminho de desenvolvimento mediúnico, porque as cartas ciganas elas trazem tantas lições, né? Eu já até passei para vocês o caminho de evolução com as cartas ciganas, já falei ali que as cartas ciganas mostram juntos, quando a gente monta uma mandala astrológica, que a gente monta todo ali um caminho, e mostra para ali aquela pessoa, naquele momento que ela está ali aceitando os estudos, que você está mostrando, olha, tem esse caminho, você pode fazer isso dessa forma, você pode ver, nossa, quantas opções. E eu estou exercendo a minha mediunidade com uma forma ética, uma forma tranquila, levando uma mensagem positiva, ajudando o meu irmão a sair daquele padrão negativo, ir para o positivo, dar aquela continuidade que ele precisa na vida dele. E eu estou usando cartinhas ciganas. Posso ajudar meu irmão com passe, posso ajudar o meu irmão com reiki, eu posso ajudar ele com tantos outros caminhos. Mas eu preciso dominar aquilo, eu preciso conhecer aquilo. Por isso que é tão importante estudar, por isso que é importante participar de grupos.
Porque é a experiência que vai levando às trocas, é a experiência que vai levando aos caminhos. E é a experiência ali dos grupos que vai ajudando e sustentando os irmãos, porque muitas vezes um cai, o outro tropeça, às vezes entra as dificuldades, e nada como ter um irmão ali do lado apoiando. Não, vamos lá, continua, é bacana, você vai conseguir, e as coisas irem mudando. Então você não se sente só no caminho. É por isso que é tão importante estarmos estudando em grupo, por isso que é tão importante estudarmos, fazemos elos, fazemos laços, que quando fraquejamos, tropeçamos ou nos sentimos sozinhos, tem elos para nos ajudar e sustentar. É por isso que estar em grupo é tão mais bacana, porque são exemplos que vão sendo dados, são coisas que vão sendo ali estudadas e trabalhadas. Um tem uma mediunidade de clarevidência, o outro tem de clareaudiência, o outro psicografa, o outro... Então tudo isso vai levando para os caminhos, como é gostoso, como tem aquele médium que incorpora aquela entidade que você pode ir lá, sentar, me dê um conselho, fale comigo, né? Qual é a ótica? Me dê um passe. Nossa, como é gostoso a gente receber isso. Mas esse médium que está recebendo essa entidade precisa estar disposto a estudar também, a buscar novos caminhos, fazer esse trabalho. Não ver isso como um fardo, então ver isso como um caminho, estar aberto para os outros modos de mediunidade também, para que ele possa ir ali trilhando o seu caminho de evolução. Então, olha como é bonito, quantos caminhos nós podemos desenvolver a nossa mediunidade. Coisa linda! Então, por que desenvolver a mediunidade? Porque primeiro você implorou. A primeira mediunidade, ela é para você. Primeiro é porque você vem reparando os seus erros. E colocando as coisas nos devidos lugares. Devagarzinho, sim. A dívida é alta, sim. Mas o importante é pagar e não acumular mais. E sempre ir devagar nas coisas. Então, nós, que vamos ali, pensando, como que eu vou desenvolver essa mediunidade, senão pelo exercício dentro de uma casa espírita. Eu já falo para vocês que também não precisa necessariamente estar dentro de uma casa espírita. A mediunidade, como eu disse, ela pode ser desenvolvida pela prece, ela pode ser desenvolvida em você estar a meditar todos os dias. Uma coisa que é tão importante, é você manter a ética, você manter o seu comportamento, você ser ali um exemplo dia a dia, todas as horas e todos os momentos. Então é importante nós estarmos como? Harmonizados. Podemos levantar a cabeça e falar não. E claro, se errar, pedir perdão, irmão, errei, desculpa aí, foi falha minha, não vigiei, não orei e não vi com clareza todas as coisas e gerei um problema para ti, me perdoa, vamos consertar. Isso é ética, isso é comportamento, isso é colocar as coisas de forma aí tranquilas e harmônicas. Eu preciso estar vinculada a uma casa espírita para fazer tudo isso? Claro que não. Eu posso ser um autodidata? Claro que eu posso. Claro que eu posso ir lá e estudar. E vou fazer todas as coisas que estão aí no meu caminho, vou buscando conhecimento aqui, conhecimento ali, vou buscando, vai se juntando, eu vou seguindo principalmente a minha intuição. Sim, eu vou seguindo a minha intuição, mas o que é importante de tudo isso, não é? Eu estar sempre num caminho digno. O grupo, ele ajuda, sim, na sustentação. O grupo, ele ajuda a você quando precisamos de apoio, quando tropeçamos no caminho. É nisso que o grupo ajuda. E é claro que quando tem aquele que tem mais conhecimento, mais tempo, mais estudo, é claro que ele vem dar um exemplo. Olha, você entendeu dessa forma, mas também leve em consideração esse ângulo, e leve em consideração também essa parte. Isto é importante. É por isso que estudar, estar em grupo, estarmos dentro de casas, até porque temos toda uma sustentação espiritual, ela é importante por causa disso. Não somos obrigados. É pelos benefícios que há. E eu tenho certeza que muitos não tinham visto,
né, desse ângulo, de olhar, nossa, é verdade, estar em grupo é diferente, porque eu tenho uma sustentação, eu estou com meu irmão, eu posso dividir minhas dores, eu posso dividir minhas dúvidas, estar com o mais velho que está ali palestrando e passando um conhecimento, ele é bom por causa disto, porque me transmite ali um conhecimento, e se eu tiver dúvida, eu tenho também aonde me apoiar. Mas só por causa disso. Pode ter certeza. Então, olhando de todos esses ângulos, vocês veem como não é um fardo o desenvolver da espiritualidade, não precisa ser só de uma única forma, pode ser de outras formas. Isso para mim, falando agora, eu, médium, a Rose de Souza, eu falo para vocês, isso para mim foi fantástico quando veio as cartas ciganas para minha vida. Foi fantástico. Por quê? Porque eu pude ver isso, eu pude exercitar os outros dons mediúnicos que eu não exercitava na minha casa espírita umbandista e eu pude exercitar. Então, para mim, foi uma delícia canalizar, fazer as psicografias. Nossa, vivenciar a pictopsicografia, eu chorava quando eu presenciei isso, eu chorava, nossa, como isso é bonito, como isso é bacana. Como, né, ver meu irmão compartilhando isso comigo. A minha primeira pintura mediúnica que eu fiz com Miguel Fonseca, eu fiquei 2 horas em pranto, chorando de felicidade, em êxtase, de ver um irmão que poderia fazer isso e junto comigo, né, dividir toda aquela emoção, toda aquela canalização. Nossa, isso é fantástico. E estávamos dentro de uma casa espírita? Sim, estávamos. Mas cada um estava fazendo o seu trabalho. Cada um estava fazendo a sua forma de canalização completamente diferente. Então isso, para mim, foi esse vivenciar e esse crescimento, para mim, é que trouxe toda essa alegria. Canalizar conhecimento, ou, né, desde sábado eu sabia que o tema de programa de hoje seria este, né? Porque é preciso desenvolver a sua mediunidade. É só preciso porque é para você em primeiro lugar. Para você. Isso é que é o bonito, isso que é o importante. Para você. Primeiro é para você. É para reparar os seus erros. É para te ajudar no seu caminho de evolução. É para você olhar para a sua mochila. Quando você reencarnou, ela tem 20 pedras. E se agora eu começo a estudar, eu começo a exercer, eu começo a caminhar, eu tenho a chance de tirar uma pedra, eu tenho a chance de deixar isso mais leve. Então a oportunidade é sua. É isso que eu sei que as pessoas não explicam. E é por isso que a gente vê o caminho da mediunidade de uma forma inversa. Eu tenho que me doar. Não, você está se doando porque você está, sim, pagando dívidas, você está reparando os seus erros. É uma forma sua, é para você. Então você está fazendo alguma coisa, primeiro é para você, não é para os outros não. Isso é que é bonito, isso que é importante quando nós temos essa ética, essa ótica e vemos as coisas desta forma. Por isso que o doar vira uma outra, doar 2 horas numa casa espírita não deixa de ser um fardo. Não, eu vou lá porque é um compromisso primeiro comigo. Porque o que eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Depois sim, eu troco com o meu irmão, eu dou um pouquinho de mim, do que eu sei, para ajudar no caminho dele. É esta a ótica que temos que ver as coisas. É essa ótica do porquê que eu preciso desenvolver a minha mediunidade. Tá? Bom, é sempre possível e é recomendável, eu recomendo, tá? Que sempre participe em grupos porque facilita o aprendizado, dá suporte, torna a prática, tá, da mediunidade, claro, muito mais agradável. Por isso estar em grupo é sempre muito melhor, tá? Mas lembre-se, tá? Você se determinar demais nisso pode levar à arrogância. Então tome muito, muito, muito cuidado. E você pode se tornar cego. Então tome muito, muito cuidado. Sempre ore, sempre vigie. E o estar em grupo, às vezes sempre tem aquele irmão que dá aquele cutucão e fala assim, olha, passou um pouco do limite, volta para a terra, volta para a terra, porque, tá um pouco demais. Sempre tem aquele que dá uns beliscos. E que muitas vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, ele está chamando a minha atenção. Quem é ele para chamar a minha atenção? Mas, se você fez o caminho do aprendizado,
você para um pouquinho e fala, nossa, se ele está me dando um toque, deixa eu pelo menos vigiar o que eu estou fazendo. E aí, quando você faz essa autoanálise, você fala, puxa, passei mesmo do limite, ele não falou com maldade. E sempre dá uma corrigida no caminho, sempre dá uma corrigida ali nas coisas que estão para vir. E é claro que você segue muito melhor. Então, é por isso que é tão importante o desenvolver da benignidade, estar em grupo, estar participando, claro, com outras pessoas e outros que tenham ali um pouco mais da jornada, caminhada, para dividir os seus conhecimentos. O primeiro desse desenvolvimento mediúnico é para você, para te ajudar e a possibilitar você a reparar os seus erros e, claro, você pagar um pouquinho dos seus débitos. É por isso que nós ouvimos isso nas casas espíritas, quando estamos lá, sentadinhos, conversando com as nossas entidades, com a entidade que está nos atendendo. Filho, venha para o seu desenvolvimento mediúnico. Não é porque ele quer mais um dentro da corrente mediúnica, não. É porque ele está olhando para você e ele vê que há uma quantidade maior de débitos e que, se você vem e escuta esses conhecimentos e começa ali a caminhar, ele está também te ajudando, não só a ele, mas a você, a diminuir isso. Então, tudo é primeiro para você, aquele que está escolhendo. E aquele que já escolheu como eu faço isso, tem um leque de escolhas que ele pode fazer, não necessariamente precisa ser uma de desenvolver a mediunidade de incorporação, não necessariamente precisa ser desta forma, claro que não, mas ele precisa sim do estudo. Porque é o estudo que vai ajudar a embasar para que ele faça escolhas. Então veja o estudar na mediunidade da seguinte forma. Quando nós entramos ali, quando começamos nossa jornada a estudar na escola, nós entramos no jardim, depois passamos para o pré, e aí tem algumas coisas que são obrigatórias, né? Ensino básico, depois tem ensino médio, mas quando a gente chega no ensino médio, nós já temos condições de escolher o que queremos exercer, na verdade. Que carreira eu quero exercer? Porque terminou o ensino médico, vem a graduação do ensino superior. A mesma coisa é quando estamos estudando mediunidade. Tem algumas coisas que nós somos, sim, jardim, vamos para o pré. Do pré tem, sim, a parte que é os cursos básicos que vão nos embasar, não é? Que estudamos aí um período de tempo para nos embasar, e quando nós chegamos no ensino médio, nós podemos sim escolher como vamos trabalhar melhor a nossa mediunidade. Mas tudo isso nós temos que ter o conhecimento para poder fazermos as escolhas. Sem eles, não temos como escolher. Muitas vezes, como nós estamos trabalhando, nós seguimos a nossa intuição, a nossa clarividência, a nossa clareaudiência, damos sim ouvidos para os nossos sonhos e claro que facilita o caminho aí para toda essa espiritualidade e claro que com isso, aquele que ouve, não, olha, eu sinto no meu coração, eu sonhei com isso e eu vou dar ali todo um cuidado, vou pesquisar, vou me aprofundar e vou chegar aqui um pouco mais nesse caminho e acaba exercendo isso de forma muito bonita, muito bacana e não necessariamente de uma única só forma. Então, o que eu quero dizer é que ninguém na mediunidade está engessado, mas é o conhecimento que vai te dar toda a diretriz para que você possa escolher como você quer trabalhar essa mediunidade, para assim você ter a oportunidade das 20 pedras que você trouxe na sua mochila, né? Ao término da sua jornada aqui material, você ter conseguido tirar aí 5, 6, 7 pedras do seu caminho. Mas de forma harmônica, de forma evolutiva, de forma brilhante, de fato fazendo as conciliações e esse caminho de evolução que é tão bonito junto com a espiritualidade. Então eu espero ter passado para vocês o porquê que é preciso desenvolver e o porquê que as entidades, quando pedem isso para vocês, claro, se sintam sim importantes, mas antes de qualquer coisa, coloque a mão na cabeça e fala, nossa, eu estou devendo, eu tenho que pagar, mas veja isso de uma forma alegre,
veja isso de uma forma harmônica, veja isso de uma forma, eu vou fazer o caminho, vou embasado e vou tranquilo. E é assim que eu vou buscar o meu caminho de evolução. Tá certo? E, claro que vocês vão ter todo o amparo dessa espiritualidade. Tá? Bom, adorei fazer essa matéria hoje para vocês. Adorei trazer aqui como explanar aqui da espiritualidade. Para mim, claro que é um caminho aí brilhante, agora que eu tenho essa oportunidade, né, que foi dada aí pelo esse plano espiritual de ter a Casa de Carmen. A Casa de Carmen vai ter cursos, eu só não abro todos os cursos, eu abro sim um antes do dia 7 de setembro, mas os cursos na Casa de Carmen, tá? Claro que vai ter baralho cigano, astrologia, rituais, claro, clãs ciganos, que são os cursos que vocês já tanto conhecem, mas eu trouxe sim o desenvolvimento mediúnico, que vai ser sim aí dirigido pela minha dirigente espiritual. Vou ter reiki, vou ter numerologia e, claro, todo um caminho com a yoga, porque eu sei que a yoga ela traz toda uma harmonização não só dos chakras, mas também uma harmonização ali, tanto física quanto emocional e também espiritual. Com isso vai se ajudando nos caminhos para fazer toda a sua, ajudando as pessoas a fazerem as suas mudanças. Então, a Casa de Carmen está de portas abertas. Eu começo aí os cursos a partir aí do dia 6, 7 de setembro. Vou postar toda a agenda para vocês. Vamos ter 2 dias de atendimento ao público por causa do curso de desenvolvimento mediúnico, que não adianta só estudar, tem que colocar em prática. Então, esse corpo que vem fazer desenvolvimento mediúnico vai ter as aulas práticas, claro que supervisionado por nós, e todo final de mês nós vamos ter a Mazina, assim como eu aprendi com a minha amada Chuvane e a Ramona, que nós temos que ter uma gira cigana todo final de mês, na casa sobre a força da lua cheia. Então, a Mazina é a gira cigana. Então, em setembro, eu já aviso para vocês, é no dia 28 de setembro que nós vamos ter a Mazina na Casa de Carmen, para que vocês venham conhecer como é uma gira cigana, como ela é feita dentro de um clã cigano. E aí eu tenho a oportunidade de estar à frente dirigindo essa Mazina com muito amor, muito carinho ali, trazendo os conhecimentos. E claro que eu quero honrar minha Chuvane, que me deu tudo isso e me mostrou como é fazer esta Mazina. Então, na Casa de Carmen, eu posto também o dia dos atendimentos, que nós vamos ter atendimentos ao público, e a Mazina, que é essa gira cigana, que é feita todo final de mês e vai ser, claro, de sábado, para que vocês venham compartilhar comigo e, claro, poder conversar com os ciganos e com as ciganas que vão estar lá trabalhando, tendo ali também esse contato com o baralho cigano e dando toda essa continuação. Lindos, eu já postei tanto o endereço quanto os telefones da Casa de Carmen. Casa de Carmen é na Penha, na rua do Hospital da Penha, a 100 metros da Igreja da Penha. Muito, muito fácil de se chegar, tá? 3 quadras do metrô Penha. Então, olha só, é na rua Arnaldo Valade Portilho, 351. Facinho, facinho de chegar. Telefone é o 3854-3558, 3854-3466. Qualquer dúvida é só entrar no blog, no site, aqui no Face, que eu já postei para vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós já abrimos o atendimento com as cartas ciganas presenciais. Eu já abri, a agenda já está aberta. E não somente eu vou atender com as cartas ciganas, eu tenho agora, quem já fez o curso, eu já fiz uma equipe que também vem trabalhando junto comigo para fazer todo o atendimento para vocês e todos irem colocando o seu caminho de crescimento. Então, sejam muito bem-vindos à Casa de Carmen. Podem telefonar, agendar seus horários de atendimentos e, claro, saber o dia de início dos cursos, como eu falei aí para vocês. O baralho cigano, eu já falo para vocês, começa dia 14/9, presencial. Eu só não começo no dia 7 porque é o feriado, mas eu já começo aqui no dia 14. Terei também dança cigana e do ventre para complementar e abrilhantar, claro, a Casa de Carmen, e que todos venham aí fazer os seus
não só buscar conhecimento, como também encontrar o seu caminho, com muitos caminhos, como foi aberto dentro da Casa de Carmen. Então sejam todos bem-vindos, eu aguardo vocês, podem telefonar, me mandar e-mail, que eu vou respondendo aí para vocês, conforme vai sendo solicitado, tá bom? Bom, chegou a hora das nossas perguntas, temos 15 minutinhos. E estou pronta para responder para vocês aí as cartas, que a semana passada eu não fiz isso. Olha, aqueles que se emocionaram comigo, que eu contei da minha jornada ali, eu li todos, aos que mandaram parabéns para mim, eu também acabei postando para todo mundo, muito obrigada, que todo o carinho, toda a dedicação, eu vi, tá, a quantidade de mensagens, eu só não pude responder todas elas, até pela quantidade, né, que tinha. Eu estava bastante cansada, mas eu estava muito, muito, muito feliz por todo o amor e todo o carinho que vocês mandaram para mim, e eu vi tudo, exatamente tudo. No domingo eu ainda entrei um pouquinho e eu vi tudo. Estou muito contente, muito feliz com tudo que vocês colocaram para mim, tá? E como eu disse, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Casa de Carmen, tá? Bom, Soninha, eu vou ver, tá? Se o consultório lá do seu filhão vai dar tudo certo, tá bom? Se ele vai ter aí esse sucesso, essa prosperidade, não é? Que você vem aí me pedindo para ver. Vamos ver se ele vai ter sucesso, se ele vai ter prosperidade. Olha, aqui me diz o seguinte, tá, Sônia? Que é um caminho que ele vai ter que persistir. Ali vai ter que dar uma persistência. Então, assim, não vai ser um caminho muito fácil. Aqui me diz que os caminhos dele estão abertos, mas vai ter que ter uma persistência. Então, acredito que vai ter que ter divulgação, vai ter que ter todo esse trabalho para que se conheça, até porque é novo, tá? Então, vai ter desgastes? Claro que sim. Mas ele vai precisar ser o quê? Persistente. Porque os crescimentos dele serão pequenos, mas serão constantes. Então, assim, muitas vezes, por ver os desgastes, a pessoa pode pensar, nossa, não vai dar certo, tal, e muitas vezes pensa até em se acomodar. Nada disso, ele tem que continuar mantendo a força de realização dele de forma ali brilhante, de forma harmônica, para que as coisas continuem e venham a dar certo. Aqui me diz que os crescimentos dele serão pequenos, mas serão constantes. Então, é importante que ele continue ali, firme, harmônico. Vai ter desgaste? Claro que sim. Mas, como que nós vamos ter vitórias sem desgastes? Não tem. Tem que ter vitórias e sempre vem com desgastes, tá bom? Mas ele vai conseguir sim, tá? Bom, vamos ler qual é a próxima pergunta. Boa noite. Boa noite, Carmen. Eu estou aqui desesperada. O homem que eu amo, há 10 anos de relação, disse que não está mais a fim de continuar comigo. Me disse isso na última sexta-feira. Eu gostaria de saber se ele ainda continua comigo ou se vai acabar mesmo comigo. Então, você pede por caridade para olhar as cartas. Olha, meu bem, não precisava fazer desta forma. Claro que não. Eu não respondo as cartas quando as pessoas pedem, não é porque eu escolho, não, gente. Ai, tem que ser esse porque tá com, assim, ou esse porque aquele. Não. Eu respondo conforme vem. E é sempre um fluxo muito grande. É sempre um volume muito grande de perguntas. Então, eu faço isso conforme as perguntas vão entrando, eu respondo conforme as coisas vão vindo no caminho, tá? Eu não discrimino ninguém, eu entendo a sua dor, meu bem, de fato eu entendo a sua dor, Isa. Então fica calma, tá? E não precisa ser desta forma não, tá? E eu tô falando isso para todos, tá? Que às vezes vêm as suas perguntas e então, não tire desta forma, não tire essa conclusão. Não é desta forma, tá? Pelo menos eu ajo desta forma. Eu faço conforme vem, conforme as pessoas vão postando, eu vou respondendo, tá bom? Bom, vamos ver aí se ele continua com você, Isa. Vamos ver. Ó, meu bem. Aqui me diz o seguinte, tá? Que ainda há, sim, sentimentos verdadeiros, tá? E
que ainda tem como ter crescimento esse relacionamento. O grande problema desse relacionamento, meu bem, olha, rato e chicote foi junto, ninguém merece. Ninguém merece, meu bem. Então me diz que dentro desses 10 anos houve muitos desgastes dos quais não foram lidados com jeito. Então chega uma hora que a pessoa fala, meu Deus, como que agora eu vou lidar com algumas situações? Como agora eu vou lidar com tudo isso? Não é? Então aqui é um acúmulo de desgastes, é um acúmulo de, nossa, como resolver todas essas situações. Então, o que eu falo para você aqui, meu bem, que para mim, vocês continuam juntos, tá? Mas vai ser preciso, Isa, ali, corrigir e reparar o que levou a esses desgastes, lidar com as situações com muito mais jeito. Muito, muito, muito mais jeito. Você vai ter que buscar, sim, aí da sabedoria, você vai ter que buscar aí de uma maneira muito, muito harmônica para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Olha, eu tirei 7 cartas, eu não estou vendo aqui como rompimento, não. Eu estou vendo aí como o caminho aberto para se ter uma persistência, mas que você vai ter que ter sabedoria, buscar conhecimento para consertar o que levou todos esses desgastes, consertar esses desgastes para que as coisas venham de forma harmônica, meu bem, você vai ter que fazer aí um caminho bem bacana. Então, faça a lição de casa. Olha, eu não estou vendo, para mim vocês continuam. Tá? Mas para continuar, vai ter, meu bem, que resolver e consertar ali tudo que levou a esse desgaste aí nesses 10 anos, viu? E eu vou falar para você, é uma lição de casa aí que vai ter que ser lidada com muito, muito jeito, tá bom? Para mim, você consegue? Sim, até porque eu vi que há sentimentos verdadeiros. Então, meu bem, lute pelo aquilo que você deseja. Persista. Vamos lá. Vamos lá, Lilian. Tiro sim, 3 cartinhas para você. Lilian. Lilian. Eu nem tirei 3 cartinhas, até porque eu não sei ler com 3 cartinhas, tá? Não sei mesmo. Então, para mim, precisa de mais cartas sempre. Lilian, as cartas pedem para que você mantenha equilíbrio físico e emocional, para assim você não ter atitudes imaturas e assim você conseguir usar de todos os seus conhecimentos para manter segurança e equilíbrio. Aqui me diz, meu bem, que você não está vendo com clareza a sua segurança, você não está vendo todos os seus equilíbrios, sabe? A sua segurança que é a sua paz interior, a sua casa é interior, tá? Por isso que você precisa buscar esse equilíbrio, para manter tudo isso, senão você vai ter atitudes imaturas e não vai usar de todos os seus conhecimentos. E aí falta agilidade, aí enfia os pés pelas mãos e estagna as coisas. E não é para estagnar, não. Aqui me diz que é preciso o quê? Mantenha equilíbrio. Porque assim você não tem atitudes imaturas. Se você não tem atitudes imaturas, você se mantém segura. Então, meu bem, se você estiver aí puxando pela perna por algo que está te desequilibrando, volta pro eixo, porque é o que vai te dar ali, olha, todo o equilíbrio que você precisa e, claro, não errar no caminho. Tá bom? Olha só. Cuidado. Alexandre pergunta para mim. Carmen, boa noite. Gostaria de saber se vou encontrar outro emprego, pois a empresa com a qual trabalho está sem pagar há 4 meses. Oh, meu Deus. Vamos lá, Alexandre. Momento difícil, né, Alexandre? Momento difícil. Nossa, se você ficar numa situação sem receber há 4 meses, é muito difícil também. Então, vamos lá buscar equilíbrio para ambas as partes, né? Eles te pagarem, você arrumar outro, claro, e com isso, você honrar também seus compromissos, né, meu bem? Meu querido, aqui me diz, olha, rapidinho mesmo, tá? Até porque nós vamos entrar no mês de setembro, e o mês de setembro é aí a primavera, então é hora de plantar mesmo um novo trabalho. Então, meu querido, aqui me diz o seguinte, tá? Que
Seja astuto, lide com jeito e busque mesmo essa renovação. Para mim, você consegue um novo trabalho aqui, ó, agora já no próximo mês, viu? De setembro. Então, meu querido, ó, regaça as mangas. Para mim, vem esse emprego agora, nesse mês, e você vai aí equilibrando todas as suas coisas, tá bom? Beijo grande, vamos ver. Estela Mares. Oi, Carmen, gostaria de saber sobre a minha parte espiritual. Meu bem, olha só, hoje eu falei exatamente sobre o quê? Por que desenvolver a mediunidade, né? Então, meu bem, olha, você quer saber sobre a sua parte espiritual? O que eu falo para você, assim, bacana. Vamos buscar aí estudar? Vamos buscar aí um meio de ver ali o caminho? Porque é como eu disse, meu bem, o caminho da espiritualidade, ele tem muitas portas da qual você pode bater. O caminho da espiritualidade tem muitos caminhos aonde você pode exercer a sua mediunidade. Então, se eu vou falar que ela está ruim, você vai entrar em pânico. Se eu vou falar que você está bom, você entra num caminho do quê? Do comodismo. E é exatamente o tema do problema de hoje. Não levar as pessoas para um caminho do comodismo. Muito pelo contrário. Eu preciso te ajudar você ao quê? A buscar um caminho de aprendizado que te leve a quê? A você, preciso exercer a minha espiritualidade de forma harmônica, não de uma forma presa, mas eu preciso buscar o estudo. Então, como está a sua espiritualidade? À espera que você tome uma atitude, que você busque sim um caminho. É assim que está a sua espiritualidade. Um caminho que seja o melhor e que você tire ali um pouquinho dessas suas pedras do caminho. É assim que você tem que olhar hoje para a sua espiritualidade. Vou procurar um meio, vou procurar uma forma, vou ver ali como vou fazer isso da melhor forma possível. Então, como está a sua espiritualidade? Te esperando. Tá bom, meu bem? É assim que está a sua mediunidade. Certo? Mas ela não está ruim nem está boa, somente está te esperando. Tá bom? Bom, eu desejo que vocês tenham mesmo ali aproveitado hoje o tema do programa, que tudo tenha ficado de forma harmônica dentro de vocês, que essa espiritualidade maior venha sempre a abençoar, intuir e levar vocês para um caminho de evolução. Busquem sempre este caminho, o caminho para evoluir, né? Há muitas moradas na casa do Pai, há muitas formas de desenvolver a sua espiritualidade. Busque um caminho com ética, com amor, com dedicação, com a melhor forma que vocês possam aí estar fazendo, não só para vocês, quanto para o seu próximo, mas sempre de forma harmônica. O segredo da espiritualidade, meus lindos, só tem um. E eu falo para vocês o que é. Faça ao próximo o que vocês gostariam que fosse feito para vocês. Pode ter certeza disso. Este é o caminho e esse é o correto. Faça ao próximo o que vocês gostariam que fosse feito para vocês. Lembre-se disso. Quando vocês pensarem em ser uma ferramenta de trabalho para a espiritualidade, pensem nisso. Que eu posso fazer? O que eu faço de melhor? O que eu posso ser melhor? Porque se eu fosse buscar, como que eu queria que esse meu irmão me tratasse? É assim que vocês têm que olhar para essa espiritualidade. É assim que vocês têm que olhar para o caminho. Tenho certeza que olhando desta forma, vocês não erram. Pode ter certeza disso. Não tem como errar. Não erram e vão fazer o melhor. E vão ser uma ótima ferramenta. Bom, eu vejo vocês aí pelos caminhos. Aqueles que querem ir me conhecer e querem conhecer a casa de Carmen, é só dar um telefonema, enviar um e-mail. Eu falo os horários que nós estamos lá. Estou de portas abertas esperando vocês. Lá nós temos sim um caminho e uma porta para que haja aprendizado combinado com o caminho de evolução e, claro, ajudando a todos a fazer a sua reforma e vão trilhando aí os seus caminhos de forma brilhante. Mas cada um faça sim sempre a sua parte e
claro, com a sua força e com seu amor. Eu vejo vocês na próxima semana com mais um Magia Cigana, lindo e gostoso como foi o de hoje. Adorei passar essa parte aí para vocês. Um beijo grande, encontro com vocês agora na Casa de Carmen. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br